Oi, gente, boa noite. É um prazer ter todos vocês aqui comigo. Hoje estamos na 10ª edição do meu podcast, o Pode Recuperar, porque recuperar é poder. Pode tirar sarro do meu R, que eu não ligo não, tá? Ô, gente, hoje eu conto com o apoio do canal Conecta Sul RG, Daniele Albernaz, e na Ilha Técnica, Johan Albernaz Valente. Conto com o apoio dos meus patrocinadores Idealiza Gestão de Condomínios, LL Mercearia, Venda Mais, Daniele Pintado, e com Estúdio, olha só que coisa linda, Estúdio Mais, peraí que é novo, gente, esqueci, Digital Arts, que nos patrocina nas xícaras, tá bom? E eu tô aqui com essa linda, minha amiga no particular, da Dani, a Daniele Simões, ela que é advogada, e a gente vai bater um bate-papo muito legal sobre assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho. Dani, eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E conta pra gente, Dani, um pouquinho. Quem é a Daniele Simões? O que trouxe a Daniele Simões a Rio Grande? Conta do teu trabalho. Fala um pouquinho de ti pra nós. Se apresenta pro pessoal. Boa noite, então, primeiramente, muito obrigada, Sara, também uma amiga querida, muito obrigada pela oportunidade, acho muito interessante esse seu trabalho, de divulgar, né,
e chamar a atenção das mulheres, não só das mulheres, mas principalmente das mulheres, para esse assunto tão importante, tão em alta, esse assunto tão evidente, né, na vida, principalmente na vida de trabalho da mulher, no ambiente de trabalho da mulher, que é a questão do assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho, que é o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Eu nasci em Niterói, que é uma cidade maravilhosa, indico a todos conhecerem Niterói. Vim para Rio Grande por causa do meu marido, né? Meu marido é rio-grandino, gosta muito de Rio Grande, tanto é que já viemos para cá 2 vezes, né? E tô aqui desde 2020, a última vez que a gente se mudou de volta para cá, desde 2020. Sou formada em Direito, né? Sou especializada em processo civil, direito do trabalho, em governança corporativa. Agora eu estou fazendo uma especialidade um pouquinho mais aprofundada em ESG e gestão de processos ágeis para tentar unir essas habilidades, né? No mundo moderno, de novas profissões, né? Tem uma amiga minha que o motivo da gente estar aqui hoje, dessa nossa conversa, o que despertou o meu olhar para essa matéria, foi uma amiga minha, Tamires, que é aqui de Rio Grande, Tamires Rodrigues, advogada especial, uma querida minha, advogada especialista em direito do trabalho, atuante aqui na cidade, acho que já há bastante tempo, acho que 10 anos, mais ou menos. E a gente foi assistir uma palestra aqui, justamente sobre esse tema, e surgiu essa ideia da gente fazer uma parceria de treinamento voltado para o assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho, devido à carência mesmo, tá? A gente tem inúmeros processos judiciais com pedidos voltados de indenização, devido a casos de assédio moral, assédio sexual em ambiente de trabalho, com provas contundentes, né, com condenações altíssimas, porque não existe um limite de valor desse tipo de condenação. Então, a gente viu uma carência, né, nessa área, principalmente para empresariais, né? E para informar as mulheres, principalmente, Principalmente nessa área, a gente não via muito. E via também um pouco de... como eu posso dizer? Via um pouco de descaso, sabe? Sim. A gente via que, ok. E a gente não via um cuidado no receber uma denúncia, existia o medo. E principalmente parte das mulheres que a gente vê, você como terapeuta, como participante desse movimento. Então, a gente vê esse medo, a necessidade de estar trabalhando, a necessidade de sustentar a sua família, a necessidade de ter um emprego e você se sujeitar a aceitar algumas coisas e até mesmo uma dificuldade de você identificar que você está sendo assediada. Aquela conduta é assédio. Então, a gente juntou, né? Essa minha amiga e eu, nós juntamos os nossos conhecimentos, né? E ela já aplica também o compliance, né, nas empresas que ela tem, que são clientes dela, né, ela já aplica o compliance, já aplica esse treinamento. E aí, eu, como especialista, também entrei junto com ela nessa parceria e a gente vem aplicando esses treinamentos, né, com sucesso, graças a Deus, a gente consegue trazer uma luz para essas pessoas, né? Consegue mostrar os pontos frágeis dos comportamentos dos supervisores. Dos gestores, né? Dos gestores e, por incrível que pareça, gestoras. Tá? A gente está falando aqui de comportamentos de mulheres com mulheres, de mulheres com homens, de homens com mulheres. A gente não está falando só de homens com mulheres, né? Uhum. E às vezes a gente percebe que as pessoas não tinham nem noção da proporção do que isso acarretaria, não só para o seu lado profissional, para a empresa, para o seu ambiente de trabalho, o que ela contamina com aquelas atitudes, né? E então, daí que surgiu toda essa questão, todo o nosso envolvimento, e que já vem aí há uns 2 anos já, mais ou menos. Tudo isso. A gente já vem trabalhando nisso há um tempo. E há uma necessidade muito grande, né? Sim. É um mercado
amplo, vasto, né? Sim, e a gente vem conversando muito e cada vez que a gente senta e conversa sobre isso, a gente tem uma informação nova, né? Outro dia a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia sobre um fato relevante sobre assédio moral e sexual numa empresa de televisão grande. Sim, sim. De renome nacional. Renome nacional. E a gente se perguntou por que aconteceu, como aconteceu. E a gente olhando, né, a gente diz assim, poxa, tem todo um conhecimento, tem ao alcance todo um aparato jurídico, todo um aparato informativo e ainda assim aconteceu. Pessoas do alto escalão da empresa estavam envolvidos em questões de assédio sexual e assédio moral. Sim, para uma mulher, evidente, com uma mulher que também era de um escalão elevado dentro da emissora, que tomou né? a iniciativa de denunciar e que no final se sentiu lesada quando foi demitida e que atribui a sua demissão à denúncia. Né? E aí a gente entende o porquê que tantas outras mulheres, sejam no nível que for, né, empregatício, vamos dizer assim, não precisa ser do alto escalão, mas que seja uma vendedora, uma faxineira, enfim, não importa. Nós nos sentimos amedrontadas, ameaçadas, né, nos sentimos coagidas a não denunciar, tendo em vista que, né? E ainda que indiretamente, né? Sim. Porque existe essa ameaça direta, sim, mas existe aquela ameaça que ela mesma se coloca no sentido de, se eu fizer uma denúncia, ainda que a empresa tenha todo o compliance, tenha todas as práticas de governança em dia, que tudo seja dentro, que tenha um programa específico, que ainda que o canal de denúncia seja terceirizado, que mantenha todo o sigilo que é obrigatório, né? Que pode ser uma denúncia anônima, aquela pessoa fica se colocando nesse lugar de, olha, e se acontecer? E se acontecer? Né? Ainda hoje essa questão, e acredito que ainda vai durar por muito tempo, mas atualmente existe uma legislação, né, que obriga empresas acima de 20 funcionários, né, que já tem a CIPA, a instituir o canal de denúncia que seja interno ou externo, né? Ele precisa ter, os funcionários precisam ter acesso, precisam ter treinamento, precisa ter tudo regulamentado dentro do processo da empresa. Houve alteração da nomenclatura da CIPA, né? Para a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Então, esses temas de assédio precisam agora, obrigatoriamente, por lei, ser tratado dentro dessas empresas. Então, assim, eu trago para o nosso dia a dia, para todo tipo de empresa. O assédio é uma prática repugnante, né? E qualquer tipo de empresa precisa estar em dia com treinamentos, com informativos, elucidação. O seu corpo de funcionário precisa estar ciente que aquele tipo de prática é repudiado dentro da sua empresa. Porque existe também um tipo de assédio que ele é incentivado por algumas empresas. Hoje em dia eu acho um pouco mais difícil, porque tem as políticas de qualidade, tem essa questão da governança corporativa. Para uma empresa que tem um desejo de concorrência num mercado mais abrangente, ela tem que abolir determinados tipos de prática. Mas dentro dela, né, no íntimo dela, ela incentiva algumas práticas que podem ser consideradas assédio. E isso tem que ser tratado com muita seriedade, entendeu? Tem que ser tratado com muita cautela. Porque não é só uma questão empresarial e de empregabilidade, é uma questão emocional. Que atinge ali aquela pessoa de uma forma que às vezes coloca ela num quadro depressivo. Em várias questões. Pode gerar burnout, pode gerar muita coisa. Isso pode reverter em quadros de afastamento do funcionário. Isso pode gerar um quadro ruim para a própria empresa que incentiva esse tipo de prática. Né? Porque o assédio moral, ele
desenvolve naquela pessoa que sofre, pode desenvolver inúmeros problemas psicológicos que pode gerar um afastamento. Sim, e gera custo para a empresa, porque o funcionário teve que se afastar, então... Né? Então, assim, pontuando, né, antes da gente entrar especificamente, antes da gente dizer, pontuar para os ouvintes o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, de fato, no fim de tudo, lá no fim, acaba que isso é uma prática que volta contra a empresa. Sim. E é bom a gente lembrar que não é só do empregador contra empregado, pode ser entre colegas de trabalho. Sim. Então, assim, é muito importante a gente estar atento, né? A gente está sempre cuidando a forma que a gente interage com o nosso colega de trabalho, a forma que a gente se dirige ao nosso chefe, porque também a gente pode ser depreciativo na forma que a gente trata o nosso superior, os colegas que a gente trabalha, como o nosso superior trata a gente. Então, assim, a cordialidade no nosso ambiente de trabalho é imprescindível. Sim. Tanto quanto na nossa vida pessoal, né? O que muitas vezes a pessoa é um fofo fora do ambiente de trabalho, mas no ambiente de trabalho não é tão. Então, tem que tomar esse cuidado, né? E posso fazer minhas perguntas? Pode, fica à vontade. Ô, gente, eu tô achando vocês muito tímidos hoje. Cadê a interação aqui comigo, gente? Manda dúvida, manda pergunta pra cá, manda um boa noite aqui pra gente. Vem compartilhar aqui com a gente esse assunto que é bem importante da gente falar, tá bem? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que não quer calar. Quais são os tipos de assédio? Então, como a gente começou a conversar aqui, existem dois tipos. A gente está falando hoje do assédio sexual e do assédio moral no ambiente de trabalho. Sim. O assédio moral, ele afeta diretamente a dignidade da pessoa, tá? Ele degrada a pessoa, ele humilha, ele traz constrangimento à pessoa. Como eu posso dizer? Eu posso exemplificar em algumas situações. Certo dia, chegou uma situação ao meu conhecimento que tinham pessoas que tinham as suas idas ao banheiro... Pessoas que tinham as suas idas ao banheiro limitadas. Tirando ao extrapolamento de idas ao banheiro, que a gente sabe que pode acontecer, idas ao banheiro limitadas pode configurar, dependendo do caso concreto, assédio moral. Assédio moral, exatamente. Né? Porque aquela pessoa pode tomar algum tipo de medicamento e precisar ir mais ao banheiro. Essa situação, no caso concreto, precisa ser analisada. Sim. Mas isso pode configurar assédio moral. Tá? Essa empresa precisa ter cuidado. Por exemplo, você mandar e-mails e chamar a pessoa de burro, diminuir aquela pessoa, né? Diminuir a capacidade de trabalho daquela pessoa. Depois a gente responde. Tá. Eu tô vendo as coisas do vídeo, me chamou a atenção. Punições injustas. Outra coisa, eu vou falar sobre os colegas de trabalho. Às vezes, você tem inimiguinhos de trabalho. Você chega e todo mundo resolve te excluir de alguma coisa, sabe? Você chegou para fazer o seu trabalho, todo mundo te exclui de uma confraternização. Sim. Todo mundo é convidado, menos você. Isso também pode ser considerado assédio moral no ambiente de trabalho. Ou até mesmo uma situação mais corriqueira ainda, né? Tá todo mundo conversando e o fulaninho chegou, todo mundo muda de assunto, cada um levanta e pega a sua... Exatamente. Entendeu? Isso também pode caracterizar. O que é importante deixar claro aqui, que não é uma só. O assédio moral, ele não é uma ação isolada. Ela precisa ser prolongada no tempo. Tá. Então, essas atitudes, esses xingamentos, essas humilhações, apelidos degradantes que podem pegar, por exemplo, uma deficiência da pessoa. A forma física. Se a pessoa não aceita, não concorda, isso pode caracterizar assédio moral no ambiente de trabalho. Aqui, como a gente tem pessoas de várias regiões, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar nomeando, fulano, né, de tal estado, né? Então, enfim, tem que tomar cuidado porque xenofobia?
Isso. Né? O que mais é importante para determinar o assédio moral é isso. É esse prolongamento das humilhações ao longo do tempo. Uhum. Não é uma ação isolada. Não é uma vez. Tá. Isso precisa persistir. Sim. Tá? É para ser caracterizado. Pode gerar dano moral? Pode. Mas não pode necessariamente caracterizar um assédio moral. Isso é muito importante que fique claro, né? Certo. O assédio moral, ele precisa ser contínuo, Constante, precisa ter uma constância. Exatamente. Ele precisa ter uma constância. Agora, o assédio sexual, que tem mais a ver com a liberdade sexual, né? Ela é uma conduta indesejada, são atos, são palavras, são toques indesejados, são convites indesejados, que pode vir de colega de trabalho, de chefe, por meio de uma coação. Olha, se você não fizer isso comigo aqui, assim, assado, vou te mandar embora. Uhum. Ou determinar, tá querendo subir de cargo? Então vamos fazer. Então quer dizer, vamos ali jantar comigo, um teste de sofá? Exatamente. Teste do sofá. Entendeu? Tem gente que faz isso de uma maneira um pouco mais discreta, velada. Mas isso basta uma única ação para que seja configurado. Aí você me pergunta, Dani, mas isso às vezes é tão velado, tão secreto, tão íntimo, que fica só entre você e a pessoa. Como isso vai se dar? Como isso vai se dar? Mas isso é feito de alguma forma, né? Sim. Então, você tem que juntar o máximo de provas possível para poder fazer a denúncia, né? Então, assim, abuse dos canais de denúncia, não tenha medo, essa é a minha dica. E uma empresa séria precisa levar isso muito a sério. Né? Sim. Precisa levar isso muito a sério. Porque existe hoje uma lei em vigor que responsabiliza a empresa que não autua, que não investiga, que não tem um canal de denúncia sério, que não tem definido os papéis dos investigadores das denúncias, que não tem o tratamento das denúncias adequado, que não demonstra isso. E se você sentiu que fez a denúncia pelo canal de denúncia da empresa e isso não foi levado adiante, se você sentiu que tá ali meio vago ou que você está sofrendo alguma retaliação, existe o Ministério Público para isso, né? Para fazer esse tipo de denúncia. Você vai ao Ministério Público, né? Que é o órgão que vai fiscalizar as empresas, né? O Ministério Público do Trabalho, e você vai fazer a sua denúncia ali. Você vai dizer, olha, mas não é eficaz, não está sendo efetivo. Sim. E aí esse órgão, que é responsável por fiscalizar, vai fiscalizar e vai perguntar por que não está sendo eficaz e não está sendo efetivo. Tá, então agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vem a calhar. Já que agora nós mulheres temos esse canal mais acessível de denúncia de agressão. Não só as mulheres, todo mundo que se enquadrar na situação de se sentir assédio. Vítima de assédio. Tá, né? Mas a questão é a seguinte... Lei Maria da Penha nos dá um crédito, vamos dizer assim, de que a minha palavra só basta para eu denunciar um agressor ou denunciar uma situação de... Mas a Maria da Penha, ela é aplicada para companheiros, ex-companheiros, né? Então, não para colegas de trabalho. Tá, mas não é essa a questão, que é uma dúvida que me ocorreu agora. Vamos lá. Tô na rua, tô andando, uma situação hipotética. E alguém me assediou, né? Eu não preciso provar, a minha palavra só basta. Nesse caso, dentro da empresa, também você pode fazer a sua denúncia lá no canal de denúncia e vai haver investigação. Tá? Eu sempre falo, uma vez feita, não vai fazer só uma vez. Sim. Eles vão fazer. E até porque eles se sentem confortáveis, Exatamente. Né? É meio que, como é que eu vou dizer? A gente tem um segredinho entre a gente. Exatamente. É mais ou menos isso, né? E, como eu disse, a eficácia da denúncia, da investigação, é que vai determinar. Quanto mais vezes você for feita, ou mais denúncias fizerem, mais documentos você juntar ali, é que vai determinar. Tá. Entendeu? O que eu acho interessante é que quando ele faz uma vez e ele acha que tá tudo bem, ele vai continuar fazendo. Exatamente. Você não precisa reagir à altura, você não precisa falar nada. Você basta fazer
a denúncia, sabendo o canal, sabendo o meio, que eu acho que a empresa precisa deixar bem transparente o caminho que você precisa fazer, onde você deve ir, o que você deve fazer, com quem, se é a pessoa responsável por receber a denúncia dentro da empresa, a quem você deve se dirigir, porque pode ser alguém dentro da empresa, normalmente é o pessoal do RH, sim. né? Ou se é um canal terceiro contratado, qual é o endereço, onde é o local, tem um treinamento para você saber utilizar aquele canal. Agora, se você tiver mais, se for por mensagem, se for por e-mail, se for por... Quanto mais vezes, informação tiver também, provas, né? Porque aquela investigação do trabalho, sim, ela vai se basear nas denúncias. Exatamente. Né? Uhum. Ele não vai ter muitos... meios de dizer que não fiz. Exatamente. Como esse caso que a gente estava falando da empresa, né, emissora de televisão. Exatamente. Mas nesse caso, o chefe do RH também estava envolvido em assédio também. Era um assediador, tanto é que pouco tempo depois, acho que também foi demitido, né? Sim. Pouco tempo depois. E ela também se sentiu lesada por causa disso, porque antes dele ser demitido, mas pouco tempo depois que o assediador dela foi demitido, ela foi demitida. Então... ficar entre a gente fica Mas mesmo. Ela não fez uma denúncia anônima, né? Ela fez uma denúncia... Ela mesma se apresentou ao RH, fez a denúncia com tudo que ela... As provas que ela tinha. Com todas as provas que ela tinha. Tá, eu tenho outras perguntinhas aqui. Gente, manda pergunta aqui pra mim, por favor. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Rosângela Madonna, boa noite, Rosângela. Fala lá de São José dos Campos, São Paulo. Arthur Torrão, Dani, você arrasa. Teu parente, né? Meu primo lindo. Um beijo pro primo da Dani. Roger, parabéns, Sara, pelo programa. A cada semana está melhor. Continua nessa caminhada. Certamente muitas pessoas estão se beneficiando do que discutes aqui. Forte abraço. Muitíssimo obrigado por mais uma participação. Um beijo para você. E vai mandando, gente, as dúvidas, os parabéns, um beijo, um abraço para a mãe, para o pai, para minha mãe, para o meu pai, para minha tia. Pode mandar que a gente fica bem feliz de responder a todos vocês. Bom, eu tenho outra pergunta baseada mais ou menos nessa primeira pergunta que eu te fiz. Você acha que claro que hoje com os meios de comunicação, com as redes sociais, eu acredito que até, como é que eu vou dizer, dá uma certa freada nos assediadores, sejam eles homens ou mulheres, né? Você acha que dentro dos teus estudos e, claro, se você tem essa necessidade de falar, é porque o número ainda é grande, mas você acha que aumentou, diminuiu? Qual que é a tua visão, assim, o teu parâmetro? Olha, eu acho que não mudou. Na verdade, eu acho que ficou cada vez mais disfarçado. Tá. Eu acho que a gente tem que sempre estar vigilante, né? E cuidar mesmo. Interpretar bem e cuidar pro nosso bem. Sim. Né? E pro bem dos nossos colegas, a gente tem que cuidar bem do que a gente fala. Eu acho que as pessoas, não sei se pela internet ou pelo... Eu costumo dizer que grupo de WhatsApp é uma coisa que... Não sei, sabe? Não, diga. A gente tem que ter cuidado redobrado com o grupo de WhatsApp, sim, sabe? Principalmente empresa que gosta de comunicação por grupo de WhatsApp. Colegas comunicando em grupo de WhatsApp. Porque assim, eu tenho uma liberdade contigo. Tá. Mas se a gente cria um grupo de WhatsApp com uma empresa de 300 funcionários... Eu vou falar uma coisa, você me conhece, você sabe que eu falo de determinada maneira. Tá. Mas tem uma pessoa das 300 que vai estar num dia não muito bom, vai ler aquilo, vai entender de outra forma, vai se atravessar, vai falar de outra forma, outro que acordou com 3 crianças chorando no ouvido, vai ouvir aquilo ali, vai entender de outra forma, vai falar de outra forma. E às vezes, assim, eu já vi, tá? Chefe dando ordem ou fazendo ranking de funcionários... Pelo por grupo do WhatsApp. Produtividade em grupo de WhatsApp. Isso pode configurar assédio moral. Tá.
tá? É. Então, assim, É meio ridículo, mas... fulaninho, você tá de sacanagem comigo, você tá brincando com a minha cara, porque você precisa repetir a 5ª série. Tipo isso. Gente, vamos acordar. Sim. Né? Sim. Não dá pra brincar com esse tipo de coisa. Grupo de WhatsApp... Até porque mensagens printadas são levadas para processos e processos, e né? assim, Enfim. A gente tá falando de um rapaz, de uma pessoa, né? De um rapaz e de uma mulher que tá num grupo com mais 300 colegas de trabalho. Que uma brincadeira dessa, dependendo depois de como no essa ambiente pessoa de vai trabalho, receber, vai ressoar, que a gente sabe. Sim. Isso vai ressoar no Todos ambiente nós de temos trabalho. um serzinho de 5ª série dentro de nós mesmo. Não tratado, não né? tratado. Um serzinho 5ª série não tratado dentro de nós, né? E a gente não sabe como tá a vida dessa pessoa. Às vezes aquilo dali vai ressoar tão profundo nela que daqui a pouco ela vai ficar com medo de fazer alguma coisa, de errar, e vai ser improdutiva, vai se tornar uma pessoa improdutiva, vai se tornar uma pessoa... Sim, vai gerar meio que um pânico, porque... Pode ser que sim, né? Porque a gente fica assim, como é que eu vou dizer? Talvez a forma como chega, né? Como bate em mim, não bate em ti, não bate no fulano, ciclano, beltrano. Mas, de repente, isso que tu falou, a pessoa já tá, né, em algum processo existencial próprio, né? E a gente não sabe como é que é o ambiente de trabalho dessa pessoa. A gente não sabe como é que é esse chefe. Se ele chega a esse ponto de, no WhatsApp, ao invés de chamar essa pessoa, dizer assim, olha, a gente tá passando por uma situação assim, isso aqui tá assado. Hoje em dia... é muito mais prático. De fato. Sim. Mas, por favor, chama a pessoa. Você tá num grupo de 300, mas a pessoa tá ali no meio de 300. Chama, conversa. Podemos conversar melhor? O que eu posso fazer para te ajudar? Aqui tá faltando, podia melhorar. Então, assim... é complicado. Tem que ter o tal do senso, né? E isso é muito complicado. Esse grupo de WhatsApp, de conversas simultâneas e coletivas, para mim, me gera um pouco de pânico, Daniele, me gera um pouco de pânico, porque eu tenho muito medo não é muito medo, eu tenho receio de ser mal interpretada no geral, assim. Eu gosto de ser muito clara no que eu tenho para dizer. Sim. E, normalmente, isso não acontece em grupo com muitas pessoas. Então, eu gosto de conversar ou pessoalmente ou uma conversa... direta. Tá. Porque a gente sabe que cada um vai ouvir, vai aceitar e entender que aquela fala de uma forma. E, como tu disse antes, de repente, uma fala que foi dita com uma intenção pode ser interpretada e pode ser direcionada para com outras intenções, outras finalidades. Sim. E depois ali, né, no círculo de convivência do ambiente de trabalho, aquilo pode gerar um desconforto, aquilo pode gerar outros assuntos, né? Aquilo pode... de uma coisinha desse tamanho pode se tornar um iceberg, né? Pode, e eu digo com quase certeza que vai. Né? Porque aí pode surgir uma outra coisa que por acaso fez de errado uma outra vez, aí vai surgindo outro assunto. Então, assim, e da margem para outros comentários de outras pessoas que erraram, e não necessariamente vai que essa pessoa que fez alguma coisa errada, ali nesse grupo mesmo acuse outra pessoa. Tipo, não fui eu, foi fulano. E aí? Vai ficar um jogo de empurra pra todo mundo ali no grupo. Sim. Então, assim, é complicado, então, né? Então, grupo de WhatsApp não é aconselhado no ambiente de trabalho. Eu aconselho, assim, pra mensagens... pontuais. Não, e só diretas de uma parte. Por exemplo, você quer passar um comunicado pra todos? Tranca pra só o administrador passar as informações. Tá? Porque eu acho que não é uma... não tem que ter troca. Não é um espaço para troca de coletiva. Vocês querem ter um grupo fora para conversar entre colegas? Faz um grupo de colegas de trabalho que conversem sobre temas variados, que não envolvam a empresa, né? Fora do horário. Até porque pode levar para outros temas. Hora extra, prontidão, né? Isso tudo pode levar para
procrastinação, que aí você entrou na rede social, você se perde. A gente sabe você que... pode levar para vários lados, né? A gente pode levar para o lado, tipo assim, eu tava aqui falando com o meu chefe depois do horário de trabalho, então eu quero hora extra, porque eu tava respondendo mensagem do meu chefe num grupo de WhatsApp. Então, assim, isso tudo tem que estar bem pontuado. Isso, essa é a palavra, bem pontuado. Então, vamos lá. Outra pergunta que eu tenho aqui, que eu fiz um estudozinho bem rapidinho da questão. Eu acho que até tu já respondeu, né? O que pode caracterizar o assédio? Por exemplo, que tu já falou, né? Um gestor ou um colega. O assédio moral a gente pode colocar aqui, metas abusivas. Tá? Eu vou colocar uma coisa que pode acontecer. Acontece muito com banco, por exemplo. Colocar meta que você sabe que é impossível de se cumprir. Sim. Metas abusivas pode ser considerado assédio moral, mas a gente precisa lembrar, não é uma vez. Isso é reiterado no tempo. Tá? Metas abusivas, essa impossibilidade de acesso ao banheiro. Tipo assim, controlar a ida ao banheiro. Não pode ao banheiro. Controlar o horário de almoço. Aí chegou 2 minutos atrasado, já tá chamando você atenção. Apelido pejorativo pode ser trocar de setor sem te dar um treinamento, sem te dar um aviso, sem te dar nada. Trocar, simplesmente. Pode ser considerado. Algumas coisas podem não ser consideradas assédio moral. É isso, exatamente isso, né? Porque tem que ter um cuidado muito grande, né, Dani? Porque depende de caso para caso. Exatamente. Né? Tem que ser analisado muito. Por isso, a investigação é importante nesses casos do canal de denúncia. Por quê? Porque a pessoa pode achar que é o assédio moral e, por isso, também o papel do advogado, né? Por quê? Porque nem tudo é assédio moral. Sim. Nem tudo, eu tô sendo assediada. Não, nem tudo é assédio moral. Por exemplo, dependendo da necessidade da empresa, você pode ser trocado de setor, você pode ser transferido de sala, você pode, entendeu? Mas precisa de ter um link com a necessidade da empresa, com a sua função, treinamento. Não basta só ser trocado de setor para configurar o assédio moral. É preciso, assim, você sentir que está acontecendo por algum motivo relacionado a isso, entendeu? A você, me pegaram, me colocaram ali, me esqueceram, não me deram treinamento e falaram, hoje você vai trabalhar com isso. Tá. Pronto. Aí a gente pode começar a pensar que realmente foi. Se isso for de forma continuada, que pode configurar assédio moral. Perseguição no ambiente de trabalho. Perseguição, tudo isso pode ser configurado, sim, assédio moral. Sabe? Aquela implicânciazinha ali, todo dia, xingamento, né? Aquela coisa assim, sua burra, né? A gente pode... Você, por exemplo, a pessoa te mandar e-mails te denegrindo, você diminuindo o teu conhecimento, diminuindo a sua capacidade, tudo isso, reiteradas às vezes, pode ser considerado assédio moral. Eu tive, né, porque ela já faleceu, uma pessoa da minha família que trabalhava num hospital federal, né, no estado do Paraná, e ela adoeceu por conta desse tipo de perseguição, porque os colegas, por ela ser uma pessoa muito tranquila, muito, muito good vibes, ela fazia tudo no tempo dela, né? Câmera lenta ou não, dane-se, mas era no tempo dela. E aí começou a haver uma perseguição dos colegas de trabalho. Assédio moral horizontal. E não era pública, era uma empresa... Não era privada, era pública. Ela era concursada e ela foi indo, que ela acabou sendo afastada porque ela adoeceu, e adoeceu muito grave mesmo por conta dessa perseguição. E justamente por não saber, né, que estava sofrendo aquilo. Porque normalmente as pessoas têm ideia, Sara, que o assédio vem em níveis hierárquicos. Exato. E ele existe nesse nível entre colegas, né? Ele existe nesse nível horizontal também. Sim. E tem o mesmo efeito do que o superior hierárquico, entendeu? E nesse caso, ela foi sofrendo assédio moral horizontal, que veio entre os colegas. Ela sofreu os efeitos psicológicos, talvez não conseguiu... não digeriu, não soube responder, não soube tratar, por ser justamente por ser uma pessoa muito pacífica. Não conseguiu ter uma resposta.
e teve todo esse desdobramento. Exatamente. E, na oportunidade, não teve o canal de denúncia, não tinha pessoas investigando, que talvez nessa oportunidade... Um superior que estivesse ali atento, né? Porque também a gente tem que ser coerente de que um ambiente de trabalho em que tem-se essa hierarquia, né? O superior tem que estar atento ali, né? Olha, fulaninho tá falando demais pro ciclaninho. Vamos dar uma maneirada, né? E tem que ter esse jogo de cintura no ambiente hierárquico, vamos dizer, né? Precisa, mas nem sempre acontece. É aquilo, é o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo real, às vezes, não acontece. Mas existe isso, né? Se na época tivesse a lei, que hoje em dia existe uma lei federal que obriga as entidades federal, municipal, estadual e autarquias a ter também um canal de denúncia, estar adequado, visível, adequado para que recebam as denúncias de assédio nas suas unidades, por causa do caso que aconteceu também da Caixa Econômica. Não sei se você também ficou sabendo. A gente já conversou no privado sobre isso. No privado sobre isso, que mudou toda a diretoria da Caixa Econômica, do alto escalão, por causa de casos de assédio, né? Sim. Que foi o estopim, o motivo principal da mudança de toda a diretoria do grande escalão da Caixa Econômica por causa de casos de assédio, que teve uma repercussão nacional também. Sim. Nas grandes emissoras aí emissoras também. Foi veiculado. Sim, aconteceu. Então, assim, esse tema tá sendo tão... É incrível como isso já acontece há tanto tempo e ainda assim é tão atual. Sim. Que surgiu essa necessidade dessa adequação, precisou de lei para que isso tivesse uma efetividade. E a gente espera que com as leis isso seja efetivo de fato, que exista uma supervisão mais apertada, uma coisa mais rigorosa. Porque até então ficava ao judiciário determinar só condenações, mas não tinha uma supervisão, uma supervisão pela empresa, e não tinha também uma fiscalização da empresa quanto ao cumprimento da lei e se estava sendo punido o assediador. Então, assim, tinha o Ministério Público ali, mas não tinha uma lei determinando que a empresa tinha que fiscalizar também, né? Porque o Ministério Público não consegue estar em todo lugar o tempo todo, né? Não tem promotor suficiente para atender tudo isso, né? E aí a gente espera que seja dessa forma, que assim funcione, né? E a gente trabalha para isso, a gente trabalha para que as empresas saudáveis e as empresas busquem desmistificar essa realidade de que você precisa assediar o funcionário, que você precisa tratar o funcionário de determinada forma para que seja de uma forma grosseira, de uma forma bruta. Ou coagindo o funcionário para que ela seja produtiva, para que ela traga resultado. E isso é uma mentalidade bem atrasada, antiga, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos, né? Tanto da governança, quanto do compliance, quanto as políticas de qualidade, que trazem que o melhor ambiente de trabalho, onde o funcionário tem liberdade criativa, ele consegue trazer resultados muito mais proveitosos para a empresa do que um funcionário que trabalha ali no cabresto. Exatamente. Coagido, né? Então, é muito interessante a gente pensar nesse novo caminho, né? Sim. Então, eu acho que as empresas estão mais antenadas, assim, creio eu, acredito eu, e que as empresas que querem chegar lá, elas estão buscando se adequar, buscam esses treinamentos, a aplicação do compliance, né? Código de conduta, canais de denúncia, e agora com a lei obrigando, né? Fica um pouco mais fácil da gente conseguir demonstrar a necessidade disso tudo, né? Tu já falou, mas eu vou reiterar que houve essa troca da sigla, né? Da CIPA, para CIPA-A. Né? Então, pontua pra gente novamente o porquê dessa mudança das siglas. Isso. A nova lei, deixa eu ver o número aqui que eu pode olhar. A 14.457 de 2022, ela instituiu o programa Mais Mulher, alguma coisa assim, Mais Mulher. Ela alterou um artigo da CLT e a NR5
que fala sobre isso, sobre a CIPA. Eu tô ficando rouca. Pode tomar um golinho d'água. Enquanto tu toma uma aguinha e respira, eu vou falar um pouquinho aqui com os nossos... com a nossa audiência. Olha que chique que eu tô. Temos audiência. Temos audiência. Eu tô louca agora. Cristina Azevedo, parabéns pela escolha do tema. Amando assistir vocês. Cristina é do teu... É a minha tia. Ai, um beijo pra tia da Dani. A minha mãe, com certeza, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Ai, muito obrigada. Meu pai, Donaldo França, boa noite. Parabéns pela boa entrevista. Obrigado, pai. Um beijo pra vocês aí em Capão da Canoa. Moisés Cravo. Olá, parabéns, Sara, pelo tema e a convidada. Obrigado, Moisés, mais uma vez, obrigado pela audiência. Então, respirou? Acho que sim, minha voz estava indo embora. Acontece. É a emoção. Então, ela alterou a nomenclatura da CIPA, né? Agora, a CIPA, ela precisa tratar também sobre assédio, né? Então, ela traz algumas alterações, né? Ela acrescenta o artigo 23, né? Ela traz no artigo 23, falando que a CIPA, ela precisa tratar pelo menos uma vez ao ano sobre o tema de assédio, ela precisa trazer para a empresa, ela precisa que toda a empresa esteja ciente dos treinamentos sobre assédio, prevenção, canal de denúncia, né? A CIPA, ela agora fala Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Né? Então, a importância é tanta... Que houve essa necessidade de acrescentar isso porque o que acontece? Eu entendo que não só nas empresas que têm a CIPA, né, que são acima de 20 funcionários, mas nessas empresas que têm muitos funcionários, isso deve ser uma questão assim, de números muito maiores, sim, né? Sim, e deve ser uma coisa meio que... como é que eu vou dizer? Fora de controle quando começa a acontecer. Né? Eu imagino isso, né? Isso. E ajuda também a trazer para esses funcionários, né, da empresa no geral, esse conhecimento, né? Ajuda nos treinamentos, ajuda na elaboração de gincana, na convivência ali, né? Eles no trazem, dia a dia. Eles trazem procedimentos, eles trazem gincanas, eles trazem interações, eles trazem coisas lúdicas, assim, Sim. que fazem porque o meu trabalho é um pouco mais chatinho, porque Sim. a gente trata de lei, de NR, é um pouco mais burocrático. E lá na CIPA eles têm essa flexibilidade de trazer a coisa mais pro lúdico, Sim. né? Normalmente o pessoal do RH, normalmente vai um pessoal do segurança do trabalho, eles vão ali e transformam a parte da lei, Coloca no dia a dia, no contexto coloca diário. no contexto da empresa também. Então, Sim. eles trazem situações que acontecem no dia a dia da própria empresa. Uhum. E mostram para o restante dos colaboradores. Então, eu acho isso muito legal também. E é interessante. E é uma forma de assimilação, né? Sim, sim. É uma forma muito boa de assimilação. Porque tem muita gente que tem dificuldade com entender quando estamos falando burocraticamente ou na forma... Termo jurídico. Eu tenho uma certa dificuldade, mas enfim... E tem gente que é muito visual, tem gente que é muito auditiva. Então, essa interação... mais interativa, né? Integrativa, vamos dizer assim, é muito mais acessível, vez eu vi né? uma apresentação de CIPA até que tinha teatro. Achei muito interessante, porque prende um pouco da atenção. Espera-se que passe, que a pessoa perceba e receba a mensagem. Me chamou muita atenção porque foi muito interessante a forma que eles conseguiram transmitir. E eu achei muito legal. Achei ótimo, porque é chato. Às vezes as pessoas nem leem quando você passa uma coisa escrita, assim. E quando vídeo, né? Ou vídeo, assim, é difícil de prender a atenção. Às vezes a pessoa tá ali, tá pensando em quantas coisas tem que entregar naquele dia, né? É difícil. Mas quando você vê um teatro ou uma pequena esquete do que acontece no dia a dia ali, o cara já percebe, olha, isso aqui acontece, e rapidinho ele faz aquela associação e é ótimo, e é eficaz, né? Então, eu adorei e achei muito interessante. Eu acho que por mais CIPAs assim, por mais apresentações de eventos CIPA assim.
Tá, agora falando de Rio Grande, né? Vamos falar da nossa realidade atual, que temos um polo, né? Que temos um movimento grande de funcionários, gente vindo de todas as partes do país, vindo trabalhar na cidade, que tem um... Ai, me fugiu a palavra. Que tem um... Não é o polo que eu ia falar, eu falei polo e agora não consigo ver, não vem outra palavra, mas que tem um mercado de trabalho muito grande, né? Sim. Com empresas muito grandes, com fábricas, com... Enfim. Como que você acha que tá essas implementações aqui na nossa cidade? Você acha que tá tendo essa Olha, essa eu busca? acredito assim, pela qualidade das empresas que a gente tem em Rio Grande, empresas multinacionais, né? Com certeza, sim, tá? Isso daí é primordial para qualquer empresa que negocia com empresas internacionais, né? Eles prezam pela governança corporativa, pela qualidade no serviço, eles prezam por empresas que têm qualificação, né? Então, assim, isso tudo já deve ser observado, inclusive essa lei já está em vigor, então essas implementações já deveriam estar em vigor, então, com certeza isso aí já tem sido implementado. Eles devem observar isso quando contratam terceirizadas, então, acredito que sim. Isso deve ser renovado, deve ser feito treinamentos pontuais, obviamente. Como eu digo, né? Empresas que estão pensando no futuro já estão muito lá na frente. Além já estão muito além. Estão com um pensamento muito lá na frente. Então, acredito que Rio Grande, apesar de ser uma cidade bem ao sul, né? Em relação a essa parte empresarial que a gente tem ali principalmente a parte do polo, né? Sim. A parte ali das indústrias ali da Barra também, né? Todas essas empresas grandes que nós temos aqui na área do Porto. Do Porto, essas empresas estão muito além, né? Elas são ótimas, são empresas enormes e lidam com empresas internacionais, com empresas que buscam isso, né? Colocando tudo isso em prática. Claro, porque assim, no cenário internacional, as empresas querem isso. Sim. Então, para você negociar com qualquer empresa... Você tem que ter isso inserido no teu ambiente de trabalho. No seu ambiente de trabalho, você precisa ter práticas de governança, você precisa estar de acordo com as práticas internacionais, então você precisa estar sempre ligado. Precisa dar um passo sempre à frente. Sim. Voltando a falar um pouquinho também, que no início a gente falou que não é só... O assédio não parte só... homem para mulher, também temos muitos casos, inclusive a gente já conversou muito isso no nosso ambiente de trabalho, né, no nosso off, que as mulheres também são assediadoras. São assediadoras, né, e é importante a gente falar, eu sempre gosto de dizer que não é só homem para mulher, que também tem mulher para homem, a mulher agressora, a mulher abusiva, a mulher assediadora, então... inclusive no nosso off a gente estava debatendo um dia desses aí sobre uma questão de uma pessoa no ambiente de trabalho, né, de renome inclusive, que ela nem se deu por conta de que ela era a pessoa assediadora do ambiente de trabalho dela, né? Sim. Como que você vê assim essa aceitação e essa crescente? Você acha que tem uma crescente de mulheres assediadoras? E como você vê a aceitação delas quando elas se dão por conta? Opa, pisei na bola, vou rever os meus conceitos. Tá tendo isso? Como que é? Bom, na verdade, assim, na minha visão, eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que esclarecer. Pontuar. Que eu gosto sempre de deixar claro que existe aquela que faz e sabe, que é assediadora e sabe as consequências do que está fazendo, né? Assim como qualquer outra pessoa sabe. E aquela que faz, mas fala, eu sou assim. Eu sou assim. Né? Eu sou assim. E as consequências do eu sou assim chegam, né? Então, eu acho muito importante a gente pontuar nesse sentido, sabe? Se você tá à frente, se você é colega de trabalho e você precisa estar num ambiente com outras pessoas, se você precisa conviver no geral, né? E principalmente no ambiente de trabalho,
Você precisa fazer escolhas, né? E você precisa dizer, eu sou assim, mas calma aí. Tem uma vírgulazinha mas aqui. Mas calma aí. O que isso pode refletir, né? Se eu sou dona da empresa, se eu sou colega de trabalho, se eu sou que isso pode... se eu sou supervisora. E o que isso pode trazer de prejuízo financeiro, né? Isso pode causar algum prejuízo financeiro? Se eu sou funcionária e faço isso com alguém, eu posso prejudicar a empresa onde eu trabalho financeiramente? O que isso pode trazer para mim dentro da empresa, né? Porque o que acontece? Também, junto com essa minha grande amiga, essa minha amiga Tamires, né? A gente, nos nossos treinamentos, a gente teve a oportunidade de treinar mulheres que assediam, mulheres que causam o constrangimento de funcionários que estão sob sua responsabilidade. Não são empresárias, não são as proprietárias era aí que eu queria chegar. Da empresa, mas são supervisoras, e os funcionários que estão sob sua supervisão são assediados, causando, assim, grande prejuízo para a empresa, para o empresário. Sim, sim. Então, assim, o empresário, verificando essa grande demanda judicial que ele teve por causa de uma mulher assediadora, supervisora, não mandou embora, olha só. Olha aí. Não mandou embora, deu um treinamento. Para quê? Para que essa mulher assediadora entendesse a gravidade e extensão do comportamento dela, da sua postura no ambiente de trabalho. Era uma boa funcionária? Poderia ser. Na função de gerente, de supervisor, enfim, nas demais afazeres, lidando com gente, com o restante dos seus colegas, não era. Ou subordinados, né? E não era uma questão pontual com um ou outro, era uma questão com mais de um. E isso estava trazendo prejuízo financeiro para a empresa. Então, a gente precisava pontuar. E no comportamento, e eu tenho um pouquinho disso, de leitura corporal, né? Sim. E no comportamento durante esse treinamento, eu percebi ela sempre muito braço cruzado, cara fechada, emburrada, incomodada. Eu senti que ela não estava não era aceitando. Parecia que ela estava ali, mas que ela não estava entendendo que era para ela. Sabe? Era uma coisa que eu não sei se ela não estava entendendo que era com ela, se ela não estava entendendo que era necessário aquilo. Então, assim, até comentei com a minha amiga depois, aí a minha amiga falou, amiga, eu não tinha te comentado nada. Mas era essa pessoa que precisava ouvir. O treinamento era direcionado para ela. E você não sabia, e você acertou. Aí eu falei, mas justamente a pessoa que precisava passou todo o treinamento não entendendo que precisava entender. No final, quando eu comecei a dizer o que não era assédio moral, ela deu uma relaxada. Tá, porque aí ela começou se identificou. Em algumas coisas eu acho que ela se identificou. Tá. Mas ainda assim ela não conseguiu aproveitar mais da metade do treinamento. E olha que eu tentei animar, brincar, trazer trazer para elas mesmo. Eu falei assim, que situações que você acha que vivenciou que poderia ser considerado? Eu tentei trazer exemplos a participação dela. Exatamente, porque era 10 horas da manhã, enfim, né? Sim. E achei que seria mais interessante, mais produtivo se elas interagissem. Sim. Até porque podia ser uma coisa bem nova para elas e elas não entenderem nada do que eu tava falando. Sim. E aí eu tentei fazer com que elas entrassem no tema trazendo... abordando os assuntos. Trazendo exemplos para ver se elas estavam entendendo do que eu estava falando ou se elas não estavam nem prestando atenção. E foi... dessa parte, assim, foi um sucesso porque de 5 pessoas, 4 trouxeram bons exemplos. Mas
a pessoa principal não teve a interação que precisava. Eu entendi Sim, que foi um eu também sucesso. entendo, porque se de 5, 4 aceitaram, entenderam e participaram, sim. né? Então, só o problema é que não soube, né, tratar do seu problema ali naquele momento. Mas espero que no futuro, sim. Eu espero que daquele dia em diante ela tenha entendido pelo menos. Porque eu digo sempre o seguinte, ninguém sai, seja de uma conversa, ou de um treinamento, ou de uma reunião, ou de um grupo de ajuda, ninguém sai igual a partir da primeira vez que se esteve ali, ninguém sai igual. Todo mundo aprende alguma coisa, todo mundo ouve e a sementinha sempre é plantada. Então, oremos para que essa pessoa, né? Eu torço todos os dias. Tenha entendido o recado, né? E a gente tá aqui para salientar ou pessoa. E foi uma coisa que, assim, incrível. Isso Mexeu contigo? Mexeu. Porque o que acontece? Claro que eu não sou ingênua ao ponto de achar que nenhuma mulher, né? Mas normalmente quando se fala em assédio, tanto moral quanto sexual, principalmente sexual, a gente sempre pensa em homem, sim, né? Mas eu tive uma experiência pessoal isso lá no Rio, né? Meu primeiro emprego depois que eu peguei a carteirinha da OAB num escritório de mulheres, formado por mulheres, e era exatamente assim. Elas entravam no e-mail que a gente encaminhava para o cliente, porque era personalizado, né? Era artesanal, a gente falava diretamente com o cliente, não era escritório de massa. E elas remendavam o que a gente falava com o cliente no e-mail que a gente estava falando com o cliente, entendeu? Tipo, ela praticamente chamava a gente de burra. Te corrigia. Para o cliente. E isso não era uma vez, era todo dia. E uma era casada com filho, a outra era uma mulher divorciada com filho. E era assim, e não era só por e-mail para o cliente. Era na nossa sala, com todos os colegas olhando. Qualquer coisa que você fizesse de errado era corrigido ali, na frente de todo mundo. Sem... E eu não tive treinamento. Ninguém tem treinamento quando entra ali. Você entra, senta, e ela quer que você faça do jeito dela e sem ter treinamento. E qualquer coisa que você fale errado, respire errado, é corrigido. A chibata come. E foi a primeira vez que eu tive contato com mulher assediadora. Com mulher assediadora. E, por incrível que pareça... E é constrangedor, né? E assim, eu fiquei... E engraçado, na entrevista elas me perguntaram, você não tem filho? Eu falei, não tenho filho. E não quer ter filho? Eu falei, não quero ter filho. Eu achei que elas iam me perguntar por quê. Aí ela, tem certeza? Porque a gente tá saindo uma menina agora que ficou grávida, a gente não quer contratar mulher porque mulher engravida. Oi? Vindo de 2 mulheres. Oi? Exatamente. Era pra eu ter suspeitado na entrevista. Ali era pra eu ter acendido todas as lamparinas, né? Exatamente. Mas depois, engraçado, né? E olha do que eu venho falar. Eu venho falar de assédio. E depois de muito tempo e com conhecimento e tudo mais, eu vim dizer, gente, eu passei por uma situação de assédio. Então, quer dizer, ali você nem se deu conta de que você estava sendo assediada. Exatamente. Eu passei por um trabalho onde eu fui assediada por advogadas, mulheres advogadas. Então, assim... engraçado que depois, com o conhecimento e com a experiência, a gente vai vendo que não é só de homem, né? E aí eu falei assim, nossa, e até comentei isso, eu falei assim, nossa, meu primeiro emprego, eu tinha recém pegado a carteira da OAB. Tava fresquinha, tava assim, com muitas expectativas, eu falei, nossa, um escritório só de mulheres, eu vou me sentir mais à vontade. Acolhida, né? A primeira coisa da entrevista, você não quer ter filho? Não, porque tá saindo uma menina agora porque disse que não queria ter filho e engravidou. Então a gente não quer contratar, tá com medo de contratar mulher porque mulher engravida, sendo que elas duas tinham filho. Tipo, nós podemos, sim, você não. É horrível isso, né? É uma coisa que a gente fica... A gente sabe que, né, tem muitas empresas aí, seja do comércio, seja... que tem essa preferência. Que tem a preferência de não contratar mulher ou porque pode engravidar, ou porque já tem filhos e aí precisa se ausentar para ir levar filho ao médico, precisa se ausentar porque o filho ficou doente. Uma das primeiras perguntas, tem alguém para deixar o seu filho? Exatamente. Normalmente é sempre assim, né? Ou quando eu tenho 2 histórias de 2 amigas minhas, aqui de Rio Grande, né? Que engravidaram, estavam estáveis nos empregos, engravidaram, retornaram, foram mandadas embora. Olha só. Então, assim, é uma coisa bem... E é uma realidade, né? Não é uma coisa que a gente pode fugir muito, é uma realidade. É mais um dos medos, ou, enfim...
do medo real, porque é o medo real que acontece. De todas nós. De todas nós. Além de denunciar e ter medo de ser mandada embora, além de denunciar um assédio moral ou um sexual, é o medo de engravidar e ser mandada embora quando voltar. É o medo do filho ficar doente. É o medo de um filho ficar doente e você pedir pra sair, ter que ir quando voltar ser mandada embora. De ter que ir numa escola, numa reunião de escola, e aí... É privar o seu filhinho de participar de apresentações. Porque eu não posso ir. Porque você não pode ir, não tem que levar. É complicado, é muito complicado. Mas em relação ao nosso tema, a gente precisa começar de algum lugar. Sim. Né? Se a gente não tem poder em relação ainda, né? Se ainda não é proibido mandar embora depois que a pessoa volta da licença maternidade, vamos começar pelo que já é proibido. É proibido você se negar a investigar, é proibido a empresa não ter um canal de denúncia, já tem uma lei específica, vamos começar por esse caminho. Pode continuar, que eu tô de olho no meu técnico. Não é o 8, é o 10º. É o 8? Então eu menti em rede nacional. Não, olha que eu tô mentida. Ao vivo eu menti, falei que era 10 e é 8? Ah, então tá. Desculpa, gente, ainda não é o 10º, é o 8º, tá? Acontece. E aí, a gente começa por aí, né? Porque de tantas evoluções ao longo do tempo, Sim. né? A gente perdeu o medo de tanta coisa, né? Vamos começar por aí. Vamos começar a perder o medo de denunciar. Vamos começar a perder o medo de utilizar o canal de denúncia. Vamos começar a perder o medo de usar o poder que nós temos, que é o poder da nossa voz, o poder de usar o que nós temos contra os assediadores, né? Porque é o meio de garantir a nossa segurança também, é o meio de garantir a nossa subsistência, a nossa saúde mental em primeiro lugar, né? A nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, de tantos medos, de tantas angústias que a gente está vivendo e sendo cercada, vamos começar eliminando os que a gente consegue. O que dá, né? Esse é um caminho, eu acredito. Bom, vamos dar uma paradinha, uma respiradinha, tomar um ar. Márcio, querido, meu amigo, Márcio Hernandes, parabéns, Sara, pelo não é 10, é 8, tá, Márcio? Pela excelente escolha dos assuntos e convidados e também por tua sempre grande apresentação. Obrigado, querido. Você é um amigo muito querido e eu fico muito feliz sempre com os retornos que eu recebo de todos vocês. Ô, gente, eu recebi uma mensagem aqui. Para poder comentar aqui no chat, tem que se inscrever no canal. Eu acho que é por isso que vocês não estão conseguindo. Se inscreve no canal que eu acho que aí consegue mandar a participação aqui no chat. Ninguém tem dúvida, gente. Eu não acredito que um assunto tão importante e atual, ninguém tenha dúvida. Manda aí uma pergunta, um comentário. A gente fica muito feliz com a interação de vocês, com a participação de vocês. E outra coisa que eu vejo assim de dúvida, de questão, né? Já que vocês estão aí há 2 anos, né, nessa parceria, você e a Tamires, atuando e fazendo palestras e vocês estão tendo uma procura, assim, das empresas, qual é o não é nível, não é grau, que você... fugiu de novo. Qual é a frequência, né, das empresas em busca de levar esse conhecimento para os funcionários? A Tamires, como eu disse, ela já tem uma carta de cliente, né? Ela já atua em Rio Grande já há muitos anos, ela é bem conhecida aqui. Ela já tem uma carta de cliente bem extensa, né, empresarial, ela é uma advogada trabalhista empresarial, ela atua pelas empresas, né? Então, para todos os clientes dela, ela já oferece esse serviço. Então, a gente ela já dá esse treinamento, porque é importante, ainda que não sejam empresas que tenham CIPA, etc e tal, são empresas que estão antenadas e empresas que querem aplicar isso no seu ambiente de trabalho, né? Porque não tem para onde fugir, né? A gente que quer ter um ambiente de trabalho seguro, saudável, né? A gente quer proporcionar isso para o nosso funcionário, a gente quer ter um retorno também, porque isso, como eu te disse, né? Isso gera
retorno financeiro, um funcionário bem onde está, ele desenvolve, ele traz um retorno financeiro, querendo ou não. Um funcionário que não está bem, ele gera um prejuízo financeiro, porque acaba com problemas que pode desenvolver um burnout, ele pode desenvolver outras doenças psicológicas, ele pode ser afastado, gera um prejuízo financeiro, ou ações trabalhistas. Então, nesse sentido, a gente tem essa... Já tem por prática, a gente já tem esse costume, né, de apresentar esse treinamento para as empresas. Isso. Que vocês têm essa os carta, contratos, né? Que já tem os contratos já fechados, já apresenta esse treinamento, porque é importante, é saudável. A Tamires também já aplica o compliance, né, nas empresas, ela já faz o código de conduta e ética, né, para deixar tudo certinho, saber como é que vai fazer para aplicar uma advertência, uma suspensão, demissão, enfim. Tá. Vai tudo já organizadinho para deixar... caminho certo já. Exato, para deixar tudo bem... trilhado. Exatamente. Essa E agora, uma coisa que a gente lida, né, diariamente, eu e você, que é a gestão de condomínios, né? Isso. Vamos falar um pouquinho do caso do assédio nos condomínios, morador, também, funcionário, síndico, enfim, vamos lá. Também é aplicado. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Sim. Não é... Então, Sara... Não devia ter chamado esse assunto? Não, ter botado na mesa esse assunto? Podemos tratar desse assunto, Sara. Inclusive, a gente faz, né, esse treinamento toda sexta-feira e eu acho super válido, porque o que acontece? Existem funcionários dentro do condomínio também. Uhum. Né? Os condôminos, o síndico, eles precisam também tratar os funcionários dentro dos condomínios de forma cordial. Isso também pode ser aplicado a mesma regra do assédio moral nos condomínios. Sim. O síndico também pode ser responsabilizado por práticas de assédio moral dentro do seu condomínio. Né? Então, assim, não é porque ele é o síndico do condomínio que ele pode chegar para um porteiro e chamar o porteiro de gato a rato do jeito que ele quiser, porque ele é o síndico do condomínio. A gente não está falando aqui de Maduro... Ditador, né? Exatamente. A gente está falando aqui de um síndico responsável pelo condomínio, mas ainda assim ele tem que obedecer critérios de cordialidade e tratar os funcionários do condomínio, ainda que terceiro, né, ainda que de empresa terceirizada, sob sua responsabilidade, né, já que a sede da empresa terceirizada não é dentro do condomínio, ele não pode tratar a moda bicho, né, como a gente gosta de falar. Exato. Então, assim, também pode sofrer penalidade, né, o condomínio, então isso é muito importante. A gente sempre diz, a receita do condomínio vem dos condôminos, né? Então, os condôminos podem ser penalizados, tendo que pagar indenizações para funcionários do condomínio que sofreram assédio moral por causa de uma atitude tanto dos condôminos quanto do síndico, né? Sim. Então, é muito importante. Assédio sexual vale igual, mesma coisa. É importante frisar, e vou falar novamente, que o assédio moral, ele precisa ser continuado, né? Temos exemplos de pessoas que ficam dentro da guarita, da portaria... Controlando a entrada e saída dos moradores. Controlando o horário de água, se a pessoa senta, se a pessoa levanta, se a pessoa bebe água, se a pessoa vai no banheiro. Isso tudo pode ser considerado como assédio moral. Se o batom da funcionária está muito vermelho, se não está... Exatamente. Isso tudo pode ser considerado assédio moral. Se a pessoa levanta, se a pessoa senta, se a pessoa fala, se a pessoa não fala. Com quem fala. Com quem fala, como fala. Tudo isso pode ser considerado assédio moral. Cabendo ali uma análise no caso concreto, pode ser considerado assédio moral. E por parte, vamos lá, é um assunto, rufem os tambores, já diria alguém aí. E por parte síndicos, moradores, também
temos aí experiências, né, e conhecimento de situações em que a pessoa passa do ponto, né? O morador também pode se sentir assediado ou pode se sentir... Tem essa defesa? Na verdade, em relação ao assédio sexual pode acontecer ali entre moradores, isso aí pode acontecer de qualquer forma. Sim. Então, assim, no ambiente do condomínio, eu sempre pontuo que é muito interessante que a gente tenha em mente que a gente está convivendo com várias famílias diferentes. Sim. É difícil você já conviver com a sua própria família. Sim. Então, você pensa você convivendo num ambiente com várias famílias. Sim, com né? 20, 30, 100 famílias. Então, assim, é um exercício diário, né? Então, a gente precisa tratar todo mundo com respeito. Ah, não gosto de um, não gosto de gente. Não é, né? A gente engole o choro. Vamos lá, não gosta de ninguém? Vai comprar uma casinha ilhada, longinha, né? Porque não dá pra gente sair a louco e desrespeitar todo mundo. Não vamos, né? Se passar. Exatamente. E em relação a isso, a gente tem que lembrar sempre que o síndico tem todas essas responsabilidades, né? Tem a responsabilidade da função síndico, tem a responsabilidade atribuída pelo Código Civil, tem a responsabilidade atribuída pela convenção, né? Então, ele é o representante do condomínio. Então, é a pessoa-chave, né? Na direção do condomínio. Mas ele não pode fazer valer disso para fazer qualquer tipo de determinar regras, né? Não, ele não pode ditar regras ali dentro. A bel prazer. Não, ele tem que seguir as normas. O estabelecido na convenção coletiva, no regimento interno, né? E o que prevê a legislação extraconvencional, que é fora da convenção. Bom, a gente... Eu quis trazer esse link, né? Porque a gente já tinha combinado, isso já tinha sido combinado antes. Não vou mentir para vocês. Porque é um assunto que hoje, né, é o que a gente vivencia, nós duas, né, no nosso ambiente de trabalho. E é uma coisa que, assim, que nos assusta, né, diariamente, como as pessoas estão... perdendo a mão. Perdendo o controle. Né? Uma coisa assim, sem parâmetros, né? Se deixar a moda bicho, né? Vai. E assim, quanto mais corda tu der, mais a pessoa vai. E é aquilo que a gente falou, né? Você vê pela coação, você vê que e quanto mais você vai deixando, quanto mais você se intimida com a coação... Quanto mais poder dá para as pessoas, né? Exatamente. Quanto mais você se intimida com a coação, mais ela vai te testando. Vai, eu quero isso, senão vou fazer isso. Eu quero isso, senão vou fazer isso. Eu quero isso, senão vou fazer isso. E vai se tornando uma coisa de proporção enorme. E é o que eu digo, não dá para se sentar no... Eu fico imaginando isso. A pessoa se elegeu síndico, se sentou no troninho, se vestiu de um manto. Se autodenominou rei, Deus. E agora tá querendo gerir. Deus, e quer comandar a vida de todo mundo. Gerir a vida de todo mundo e tá achando que pode falar com todo mundo como bem da forma que quiser. E aí as consequências chegam, né? Porque aí todos nós temos o direito, né, e o dever, inclusive, de pôr uma pedrinha em cima dessa pessoa e falar, até aqui você vai, daqui para cá, exatamente, né? O meu direito termina onde começa... O seu direito acaba quando começa o meu. Exatamente. E as pessoas têm uma certa dificuldade, uma dificuldade tremenda de respeitar esse limite, né? Pô, até aqui eu posso ir, daqui para lá não dá, né? Ou o grau da, né? A cordialidade é o mínimo que a gente espera, né, de pessoas civilizadas, né? Então, assim, a gente... E a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de pessoas instruídas, cultas, né? E estudadas, enfim, né? E que perdem literalmente a compostura, né? E tratam as pessoas
aí aos berros e aos trancos e barrancos, e é uma coisa assim que eu não tinha muita dimensão, né? E como tantas outras questões aí da vida como um todo, né? Até que você passe por, você não sabe como é. A partir do momento que você começa a passar e conviver e passar na pele, né? E a gente sente os efeitos. Sim. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, a angústia que isso causa. Então, assim, é fácil da gente... O peso, né? Dá um peso, porque não precisa. Aquilo atrapalha o teu dia, tu fica remoendo aquilo. O dia então, inteiro. você fica imaginando uma pessoa que precisa passar por isso. Todo dia. Que precisa do emprego, que precisa passar por isso todo dia, que precisa estar sob essa situação todos os dias. Não é o nosso caso. Não. Mas a gente está diretamente envolvido com isso. E a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né? Então a gente diz assim... Peraí. Né? Então a gente... No nosso dia a dia, isso já causa uma mudança no clima. A gente já fica meio... Tenso. Imagina uma pessoa que precisa passar... Não digo só na nossa situação, no caso específico. Todas as situações. Imagina numa empresa qualquer, uma pessoa todo dia levantar, preciso passar por isso. Você num ambiente de trabalho onde seus colegas te excluem, a sua prima, por exemplo, né? Sua prima, minha né? Tia. Por exemplo, chegar, vou ter que enfrentar... Levantar 4 horas da manhã, pegar um monte de ônibus para chegar no trabalho e ter que lidar com aquela bando de cobra. E eu fico pensando assim, essas pessoas... Será que se essas pessoas soubessem da realidade que ela tem, tudo que ela carrega atrás para fazer, ela se levantar às 4 da manhã e passar por tudo aquilo, eles fariam isso? Sabe? É aquela coisa, né? O que motiva ela a ir trabalhar todos os dias, será que eles fariam isso? Eu fico pensando, o que leva? Se colocar no lugar do outro um pouquinho, né? Não dói. Não dói. Imaginar, né? Se colocar ali Conversamos mesmo. sobre isso esses dias. O que te leva todo dia a se levantar, sabe Deus, 7, aqui não tem engarrafamento, mas se levantar 6 horas da manhã, tomar o seu café, deixar de estar com as suas filhas, deixar de ter o seu lazer, deixar de fazer carinho no teu gato, se levantar qualquer coisa e ir trabalhar. Você tem um motivo, todo mundo tem o seu motivo. Todos nós temos. Eu não tô aqui pra julgar o seu motivo de estar indo trabalhar. Você tem que ir lá e fazer o teu. Sim. É isso. E eu não consigo entender as pessoas que fazem esse tipo de situação ser desagradável. Da pessoa exatamente. Querer levantar e dizer assim, puta que merda, tenho que ir pra aquela... Exatamente. Né? Porque você já carrega vários outros motivos com você até o seu trabalho. Você não deixa seus problemas, seus motivos em casa, né? Então você ainda tem que ir e dizer assim, eu preciso pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí você chega lá, tem aquele cara chato à beça que você nem... Falando assim, não sei o que, vou te pegar... Não. Aí você tem que aguentar ainda? Sim. Por causa do seu trabalho? Sim. Aí você, eu não posso, porque... eu não posso falar pra ninguém, porque se eu falar, não sei o que... Que aí, se você conta pra um colega, vira fofoca. Aí, se você conta pra você... Então, assim, o caminho efetivo é a denúncia. É a denúncia. O portal de denúncia que tem que ter. O canal de denúncia que tem que ter. E é interessante que as empresas implementem. E ainda que não tenha a CIPA, e ainda que seja uma empresa pequena, é interessante que tenha uma pessoa que receba, uma pessoa que escute, uma pessoa que queira resolver. Porque isso é uma coisa que traz um benefício. Ter uma empresa que resolve esse tipo de questão traz um benefício financeiro futuro para a própria empresa. É incrível. Sim. Isso pode ser revertido em ganho financeiro para a empresa. Sim. Então, é o caminho. Então, é o primeiro passo. Pode ser bem prematuro, pode ser bem incipiente, pode ser bem iniciante, mas é o primeiro passo. Eu acho que a gente pode começar por aí. Eu acho que assim como em tudo, né, nas nossas vidas, não só nesse ambiente de trabalho, no âmbito geral das nossas vidas, o primeiro passo é sempre agir, né? Precisamos agir. Não tá legal? Vamos falar. Olha, fulaninho, não tá legal, isso aí que tu tá fazendo comigo, né? Exatamente. Já passou do ponto, tu não acha que já extrapolou, né? Acho que a gente precisa ter essa postura de falar, olha, né? Deu. Até aqui foi legal, né? Foi bom enquanto durou, mas até deu. Sim. Então a gente precisa pontuar, né? Precisa
precisamos nos expressar. Por mais difícil que seja, tem pessoas que têm dificuldade, não consigo falar, não consigo... Mas a gente precisa se colocar, né? A gente precisa se posicionar, né? Seja no ambiente pequeno de trabalho, seja no ambiente grande, seja numa multinacional, seja aonde for, né? A gente precisa, seja dentro de um condomínio, né? Seja morador com morador, funcionário com morador com... Enfim, seja onde for, né? A gente precisa se posicionar. Johan, como é que a gente está de tempo? Vamos ver se a gente ainda tem um tempinho. Rendeu, hein? Rendeu. Ninguém tem dúvida, gente. Ninguém tem um questionamento. Ninguém nunca passou por nada disso. Ninguém passou por nada disso no Deus. seu ambiente de trabalho. Que bom, né? O pessoal tá bem... Ou estão muito acanhados, ou nunca passaram por isso. Bom, tem mais alguma coisa que tu queira pontuar dentro desse tema? Ficou faltando a gente falar de alguma coisa? Olha, eu acho que a gente falou sobre tudo, na verdade. Eu achei que a gente ia ter alguma coisa pra... O pessoal da família da Dani aí no Rio de Janeiro. Família, gente, ninguém passou por isso, pelo amor de Deus. Ninguém quer passar aqui pra deixar um beijo, pra salientar o... Gente, cadê meu pai que falou que ia estar aí e não tá? Pois é, ô pai. Que é? Não tá, não. Bom, aberto aí para quem quiser, né, fazer as suas pontuações finais no chat. Ninguém vai falar nada. Ô, Dani, acho que se a gente continuar falando, né, a gente vai se estender aí por mais algumas horas. Eu quero te agradecer mais uma vez. Que agradeço. Mais uma vez, expressar, né? Porque eu sou muito expressiva e tu também. Expressar o quanto é importante termos pessoas como nós, né? Que temos essa abertura, né? E essa capacidade de nos fazermos entender aí, seja onde for que nós estivermos, né? A gente está sempre aberto e falando e levando a informação para as pessoas da melhor forma que nós entendemos que seja a correta, né? Sim. Quero te agradecer tanto pela vinda aqui como pela vida privada, não, pelo nosso off, né? De convivência, que eu tenho o prazer muito obrigada, eu que agradeço. De te conhecer. Cristina Torrão, vocês estão perfeitas nas colocações. Obrigado! Obrigada, tia, maravilhosa! Um beijo para os cariocas. E mais uma vez deixar aberto o espaço quando precisar, quando quiser, trazer outras questões, outras pautas aí, né? Olha que a gente tem pauta, se a gente for trazer as pautas aqui, a gente vai ter bastante pauta, né? Tá Cada aberto. Confusãozinha, uma pauta. E assim, é que a gente não pode, a gente não tem espaço, né, agora, nesse momento, para adentrar ao mundo da gestão condominial. Mas a gente acha uma brechinha, um link aqui da gestão condominial e vem. Mas é isso, eu agradeço o espaço, eu acho que é um assunto muito legal, assim, bem legal de tratar, principalmente aqui no Pode Recuperar. É uma questão que, se tem mulher que passou por isso e que está assistindo, pode ser que esteja tentando se recuperar exatamente de uma situação como essa, de talvez um desemprego ou um medo de ser mandado embora. Então, assim, quando surgiu o convite, eu achei muito legal e veio logo esse tema, porque eu achei que linkou super com a questão do seu podcast, com tudo que você trouxe para cá. Então, achei que foi muito produtivo, achei que a gente trouxe bastante informação, acho que eu consegui falar tudo o que eu gostaria, a gente alcançou bastante gente, né? E dúvidas, né, também, que às vezes as pessoas não interagem, mas elas têm essas dúvidas, né? E se as pessoas quiserem também depois trazer alguma dúvida para ti, aqui pro pessoal do Pod, e quiserem encaminhar, tu pode me trazer, a gente se fala todo dia, né? Sim. E aí eu respondo, se não quiserem trazer também para o público, né, para o ao vivo, pode perguntar no privado, que eu também entendo essas dores, essas questões que também
pode ser uma questão mais Profunda, frágil, né? mais profunda, a gente pode falar no privado também, Com deixo certeza. aberto, você tem meu contato, né? Sim. E a gente se fala todo dia. Inclusive, se você quiser divulgar a tua rede social aí, o teu @ Instagram. Daniele RT Simões, no Instagram. Ali eu falo basicamente sobre direito condominial, né? Sim, sim. Mas eu faço treinamento também com a minha amiga Tamires sobre assédio moral e sexual. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, pode me chamar por lá. Isso aí. Então, Então, e é isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer, Ai, dar a amiga, mãozinha aqui. obrigada. Obrigado. Gente, hoje nós encerramos por aqui. Me desculpem a gafe, porque eu, sinceramente, achei que já era o 10º. Então, estava errada. Mas a nota é 10. É 10, sempre. É o 8º e vamos rumo ao 10º. Na semana que vem, eu já tenho a minha convidada, que hoje não participou, que sempre participa, a Deia, né, que todo mundo conhece. E a gente vai trazer aí algum tema relacionado à violência doméstica, ao uso e abuso de drogas e suas consequências. Então, já deixo aqui o convite a todos vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, me ajude aí a divulgar o meu trabalho. Eu recebo... Agora no final, irmã! Trabalhadora do Brasil. Ela é muito perfeita, maravilhosa, minha inspiração, musa do jurídico. É isso aí, Manu. Então, eu quero deixar aqui esse convite para todos vocês. Me ajudem aí a divulgar. Eu sei que tem muita gente que apoia o meu trabalho. Então, sigo aqui agradecendo a todos vocês. Um grande beijo, uma ótima noite a todos vocês e até semana que vem. Um beijão.
Música